Fala galera! Tudo bem com vocês? Hoje temos o primeiro episódio do Motorsport Classics, uma série que fala sobre corridas antigas de qualquer categoria, e hoje em homenagem aos 50 anos da primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, vamos mostrar o Grande Prêmio da Inglaterra de 1970, estreia de Emerson Fittipaldi, filho de Wilson Fittipaldi, célebre radialista da Jovem Pan e primeiro narrador de corridas no rádio brasileiro. Emerson Fittipaldi passou pelo motociclismo e pelo kart antes de fixar-se nos monopostos, chegando ao título do Campeonato Brasileiro de Fórmula V e do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford até desembarcar no Reino Unido em março de 1969. Nesse mesmo ano conquistou o título do Campeonato Britânico de Fórmula 3 e chamou a atenção da Jim Russell Driving School. Tal desempenho foi notado também por Frank Williams, dono da Frank Williams Racing Cars, representada no grid por Di Tommaso, e de Colin Chapman, o todo-poderoso da Lotus. Convidado por Chapman para ser o terceiro piloto do time ao lado de Jochen Rindt e John Miles, o brasileiro preferiu disputar meia temporada de Fórmula 2 antes de subir para a categoria principal. Temeroso que o dirigente britânico dispensasse os seus talentos, Fittipaldi foi surpreendido pelo assentimento de Chapman e num aperto de mãos selaram o acordo. Ao estrear em Brandsatch com seu Lotus 49, Emerson Fittipaldi foi o antepenúltimo colocado no grid formado por 23 carros, mas estava feliz por estar ao lado de Graham Hill, seu ídolo e piloto da Rob Walker Racing Team. Graças à estreia de Emerson Fittipaldi, a etapa britânica passou para a história como a primeira a ser transmitida pela televisão brasileira através da rede de emissoras independentes, formada pela TV Record de São Paulo, Canal 7, e a TV Rio do Rio de Janeiro, Canal 13, com narração de Wilson Fittipaldi. Treinos oficiais. Líder do campeonato 8 pontos adiante de Jacques Stewart e Jet Brabham, 27-19, o austríaco Jochen Rindt marcou a pole position graças ao aprumo de sua Lotus 72 e saiu à frente de Jet Brabham, da equipe homônima, e de Jacques Ickx, corredor da Ferrari, enquanto Jacques Stewart não foi além de um oitavo lugar com sua March 701 posta a serviço da Tyrrell Racing Organisation. Nesta prova a Surtees estreou seu próprio chassis modelo TS7 em substituição ao McLaren M7C utilizado até então por John Surtees, enquanto a Frank Williams Racing Cars providenciou um novo Di Tommaso para Brian Redman, mas um defeito no eixo traseiro o impediu de largar. Já o alemão Rolf Stommelen não correu porque destroçou sua Brabham num acidente do qual saiu ileso, felizmente. Por outro lado, Mario Andretti, ausente desde o terceiro lugar na Espanha com sua March patrocinada pela STP, e Clay Regazzoni, a Ferrari o substituiu por Ignazio Junti na França, retornaram à categoria. Vitória de Jochen Rindt. Jet Brabham liderou boa parte da corrida, mas, a exemplo de Monte Carlo, perdeu a liderança na última volta. Seu motor perdeu potência e o australiano atravessou a reta de chegada se arrastando. Agora vamos à história do Emerson Fittipaldi. Emerson Wojciechowska Fittipaldi, São Paulo, 12 de dezembro de 1946, mais conhecido como Emerson Fittipaldi, é um ex-automobilista e empresário brasileiro. É um dos pilotos mais vitoriosos da história brasileira, e foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de Fórmula 1 e em categorias de ponta no automobilismo internacional, abrindo portas para vários compatriotas. Fittipaldi foi bicampeão da Fórmula 1 em 1972 e 1974, campeão da Fórmula Indy em 1989 e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis em 1989 e 1993. Com isso, ele é o único piloto na história a vencer o Mundial de F1 e as 500 milhas por 2 vezes, e um dos 4 a integrar o seleto grupo de pilotos que encerraram suas carreiras sendo campeões da Fórmula Indy e da Fórmula 1.
Primeiros anos. Emerson é filho de mãe russa, Josefa Józefowska, e pai ítalo-brasileiro, o jornalista Wilson Fittipaldi. Sua família paterna é originária do município italiano de Trecina, na Basilicata. Em 1964, ele foi notado a primeira vez em Interlagos, quando brigou com o diretor da prova que o impedia de entrar na ambulância que levava seu irmão Wilson, logo após ele ter sofrido um acidente em sua berlineta da equipe Willys. Nesse mesmo ano Emerson se tornou piloto e começou a competir de kart, estreando com uma vitória em Santo André, SP, no dia 12 de abril. Terminou o campeonato em 9º lugar. Sagrar-se-ia campeão paulista em 1965, quando estreou no automobilismo, dirigindo um Renault 1093, numa corrida na Ilha do Fundão pelo Campeonato Carioca. Ali sofreria também o seu primeiro acidente. Em 1966, o irmão Wilson teve uma experiência internacional na Fórmula 3, correndo na Argentina, mas apesar de prometido, não conseguiu um carro para as corridas na Europa e voltou ao Brasil. Wilson resolveu construir carros de Fórmula conhecidos como Fórmula V. Emerson dominou o campeonato de Fórmula V de 1967, ganhando 5 das 7 provas com um carro construído pelo irmão. Também voltou a ser campeão de kart. Os irmãos Fittipaldi construiriam ainda um Fit Porsche e Emerson ganhou a segunda aos 100 milhas de kart em Piracicaba, disputada em 1968. Mas a categoria brasileira estava em crise e Emerson resolveu tentar a sorte na Europa. Iriam com ele os pilotos Luiz Bueno e Ricardo Ascar, que já havia vencido naquele mesmo ano na Inglaterra com um carro alugado, mas acabaram desistindo. A última vitória de Emerson no Brasil antes de viajar foi nas 12 horas de Porto Alegre, pilotando um Volkswagen 1600, em segundo, pilotando um Corcel, chegaria José Carlos Passe. Emerson teve a sua primeira corrida internacional em 7 de abril de 1969 na Holanda e 3 meses depois, após muitas vitórias na Fórmula Ford, ele estrearia na Fórmula 3 britânica. Sagrou-se campeão da categoria aos 22 anos. Seu imenso talento foi notado por Colin Chapman, proprietário da equipe Lotus de Fórmula 1, que o contratou no ano seguinte para correr pela sua equipe, a Fórmula 1. O carro do corredor Fittipaldi durante uma corrida em 1974. O brasileiro, no carro de Hindt, sofreu um acidente, destruindo o carro do companheiro, impossibilitando a sua utilização na corrida. Como Hindt liderava o campeonato, o chefe da equipe deixou Emerson de fora da corrida e Jochen Hindt competiu com o carro dele, mas o piloto austríaco faleceu num acidente que poderia ter matado Fittipaldi. A Lotus, de luto, retirou-se por 2 corridas e voltou no penúltimo GP da temporada, em Watkins Glen. Nesse dia, Emerson venceu sua primeira corrida e, ao mesmo tempo, impediu seus adversários de alcançarem pontuação de Hindt, que assim sagrou-se o primeiro, e, até hoje, o único, campeão póstumo da Fórmula 1, ver Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970. O ano de 1971 não viu vitórias de Emerson, embora sua atuação consistente lhe tenha garantido 3 pódios. Em 1972, com 5 vitórias, Fittipaldi tornou-se o campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1, com 25 anos, 8 meses e 29 dias, recorde que manteve por mais de 3 décadas e que só foi quebrado em 2005, pelo piloto espanhol Fernando Alonso. Em 1973, Emerson venceu mais 3 corridas, no entanto perdeu o título para o escocês Jacques Stewart. O sucesso contribuiu fortemente para a entrada do Grande Prêmio do Brasil no calendário internacional no ano seguinte, no circuito de Interlagos. Ele mesmo venceu a corrida inaugural. Em 1974, o piloto brasileiro trocou a Lotus pela McLaren e, com 3 vitórias, uma delas no Brasil, sagrou-se bicampeão do mundo. Ainda competitivo, venceu mais 2 corridas pela mesma equipe no ano seguinte. Copper-Sucar Fittipaldi, editada em 1975, fundou, em parceria com o irmão, a equipe Fittipaldi, equipe inteiramente brasileira e que contou em boa parte de sua vida com o patrocínio da Cooperativa Brasileira de Açúcar e Álcool Copper-Sucar, nome pelo qual a equipe se tornou mais conhecida entre os brasileiros.
O primeiro ano em sua própria equipe em 1976 foi frustrante, com constantes abandonos. Em 1977, Emerson conquistou alguns resultados razoáveis, como 3 quartos lugares, mas foi em 1978 que ocorreu o grande momento de Emerson em sua própria equipe com o modelo F5A, ao terminar o Grande Prêmio do Brasil no circuito de Jacarepaguá em segundo lugar. A equipe teve 2 quartos, quinto e um sexto lugar. Fechou o ano em sétimo com 17 pontos. A escuderia Emerson Fittipaldi Copersucar, Jacarepaguá, 1978. Grandes esperanças no campeonato de 1979. Na corrida de abertura, o piloto terminou o GP da Argentina em sexto lugar com o chassi do ano anterior, mas quando foi para o Fittipaldi F6, ele sofreu. O carro tem uma aparência estética muito bonita, mas tem um problema muito sério: o excesso de torção do chassi. O carro era difícil de controlar, principalmente em curvas. Desentendimentos da equipe com o projetista culminaram com um péssimo desempenho do carro no campeonato, com nenhum ponto conquistado com ele. O carro era alvo de gozações, chamado de açucareiro, e com isso, a Copersucar retirou o apoio à equipe. A partir de então houve um declínio técnico na equipe, e, ao final de 1980, no mesmo circuito de Watkins Glen, onde vencerá sua primeira prova, Emerson Fittipaldi retirou-se da Fórmula 1 como piloto. Naquele ano, ele conseguiu o último pódio com o terceiro lugar em Long Beach, tendo compatriota Nelson Piquet como vencedor, e conquistado a primeira vitória na categoria. Em 1981, Emerson Fittipaldi exerce a função de chefe de equipe tendo como pilotos o finlandês Keke Rosberg e o brasileiro Chico Serra. Com equipamentos de segunda linha e pouco dinheiro, e nenhum ponto para a equipe no campeonato. No campeonato de 1982, após seu piloto Chico Serra marcar um ponto no Grande Prêmio da Bélgica, sua equipe fechou as portas. Marcas e recordes ao longo da carreira na Fórmula 1 foram 149 grandes prêmios, 14 vitórias, 6 pole positions, 6 melhores voltas, com um total de 276 pontos. Emerson Fittipaldi é o único brasileiro e um dos poucos pilotos da história da Fórmula 1 a vencer um grande prêmio em seu ano de estreia. Foi durante mais de 30 anos, desde 1972, o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 de todos os tempos até sua marca ser batida em 2005 por Fernando Alonso, que, por sua vez, foi batido por Lewis Hamilton em 2008, que foi batido por Sebastian Vettel em 2010 e que foi batido por Max Verstappen no GP da Espanha de 2016. Fórmula Indy. Corredor Emerson Fittipaldi em Indianápolis no ano de 1984. Emerson, quando ainda estava na Fórmula 1, chegou a realizar testes com carros da kart em circuitos ovais, mas não gostou. Com o término da sua carreira na Fórmula 1, ele mudou de ideia e logo no primeiro ano em que realizou algumas corridas por essa categoria estadunidense, 1984, ganhou o oval do GP de Michigan, um dos mais difíceis da categoria. Aos 38 anos, Emerson reafirmava seu talento e assinou com a Patrick Racing para disputar regularmente o campeonato da kart de Fórmula Indy. Em 5 anos ele obteve 6 vitórias. Em 1989, após 5 vitórias, ele se tornou o primeiro brasileiro campeão da categoria. Sua mais expressiva e histórica vitória foi a mítica 500 milhas de Indianápolis, quando liderou 158 das 200 voltas. No final, um duelo de arrepiar com a Hélio-Ser Jr. Às 5 voltas do final, Leclerc ultrapassou facilmente Fittipaldi e, faltando apenas 2 voltas, Fittipaldi se aproximou de um Ser Jr. devido a um grupo de retardatários que o haviam segurado. Na curva 3 do circuito de Indianápolis, o brasileiro colocou seu carro por dentro e os carros se tocaram a mais de 350 km por hora. Um Ser Jr. rodou e bateu seu carro no muro. Fittipaldi conseguiu corrigir o carro e venceu a prova sob bandeira amarela. Mesmo com o acidente, a Hélio-Ser Jr. terminou em segundo lugar, pois o piloto brasileiro Raul Boesel, que chegou em terceiro, era retardatário e estava 6 voltas atrás.
Após a corrida foi constatado que em sua última parada para reabastecimento, ninguém na equipe Patrick se lembrou de que havia poucas voltas para o fim e colocaram muito mais combustível do que o necessário para o final da corrida. Desta maneira, com o carro mais pesado, Fittipaldi não conseguiu segurar a ultrapassagem de um CRJR a poucas voltas do fim. Roger Penske levou Emerson para seu time, a Penske, em 1990. Emerson continuou entre os melhores da categoria e em 1993 ganhou a sua segunda 500 milhas de Indianápolis, superando o campeão da Fórmula 1 de 1992, Nigel Mansell. Emerson comemorou tomando suco de laranja em lugar do tradicional copo de leite, como forma de promover o produto de suas fazendas. Emerson encerrou sua participação na categoria em 1996, depois de um grave acidente no Michigan International Speedway. Em sua carreira na Fórmula Indy, obteve 22 vitórias e 17 pole positions. Vida pessoal: Emerson possui 7 filhos, fruto de 3 casamentos. Atualmente casado com Rossana, 30 anos mais nova. Tornou-se evangélico após sofrer um acidente na Fórmula Indy em 1996 que quase o deixou tetraplégico. Hoje frequenta uma igreja batista em São Paulo. Em 1997, Emerson e seu filho Luca, então com 6 anos, caem de ultraleve que sofreu uma pane e caiu em um algadiço, perto da fazenda Citrus de sua propriedade. Emerson fraturou a perna esquerda e cortou a testa. E seu filho Luca sofreu apenas ferimentos leves. Escreveu sua autobiografia, intitulada Emerson Fittipaldi, Uma Vida em Alta Velocidade, pela editora Objetiva. O livro consta depoimentos que Fittipaldi fez ao jornalista Peter Golemuk. Emerson é chamado de rato pelos amigos brasileiros e de emo pelos estadunidenses. George Harrison e Emerson Fittipaldi eram grandes amigos. Em 2016, ficou pública a situação financeira precária do ex-corredor, com dívidas que somariam 27 milhões de reais, por dívidas que teriam origens ainda na década de 1970, quando do projeto do carro Copersucar. Em 2014, a justiça determinara o bloqueio de 390 mil reais em 26 contas bancárias do campeão, mas nestas só 256,13 reais foram encontrados. Uma emissora de televisão do Brasil filmou a ação da justiça que apreendeu o carro Penske que fora pilotado na vitória das 500 milhas de Indianápolis, que junto ao Copersucar Fittipaldi, ficaram sob penhora e guardados no autódromo de Interlagos até posterior leilão. As fazendas de plantio de laranja do piloto em Araraquara deixaram de ser penhoradas por se encontrarem em estado de total abandono, havendo a possibilidade de repatriação de bens localizados no exterior. Sobre a situação, a empresa F-Marketing emitiu nota culpando a crise financeira do Brasil como a responsável pelas dificuldades que, segundo a nota, serão superadas. Vamos ver. Não tá perdido não, hein? Vamos ver. Daí a ânsia. Tem que virar em 2 milhas a mais por volta, né? Senão não chega. Olha a expectativa final de cinema das 500 milhas de Indianápolis. Ela só vai se aproximando outra vez da Watson Júnior. Vamos ver, o garoto do lado, experiente do bicampeão do mundo. Faltam 3 voltas agora, 3 voltas. Olha a expectativa dos boxes. O Emerson vem junto, colado com o Watson Júnior. A Omoesa na terceira posição. Tem que encostar agora nessa reta, Emerson. Tem que encostar agora. Faltando 2 voltas e meia. 2 voltas e meia para a decisão das 500 milhas. Emerson lança, ele vai arriscar. Não se iluda que ele vai arriscar. Ele vai partir para cima no tráfego desse aí. A Lance tenta segurar a posição. Daí o brasileiro faltando agora 2 voltas. 2 voltas para o encerramento. Olha o tráfego aí. A Lance saiu por dentro, saiu bem. Saiu bem a Lance. Vem Emerson. O traçado ali foi prejudicado, hein? Foi prejudicado no traçado brasileiro. Vamos ver. Olha ele chegando. Encostou no Lance. Vai por dentro, Emerson. Vai por dentro. Vai esperar. Agora. Brasil. Brasil. Vamos lá. Avança mais um pouquinho. Vamos ver. Bateu o Lance. Emerson vai ganhar. O Brasil ganhou. O
É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no meu canal e compartilhar esse e outros vídeos. Falou, tchau, fui, valeu.